O que a Bíblia diz sobre o vaso? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz e está fazendo. Em seguida, quero saudar a você que neste momento está me acompanhando. Nós queremos aprender o que a Bíblia diz sobre o vaso. Amém? Meus irmãos, se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe para mais pessoas. E não se esqueça de colocar o seu like, o seu gostou. Não se esqueça de comentar o vídeo. Amém? Meus irmãos, então vamos aprender o que a Bíblia diz sobre revela o vaso como sendo o homem na mão do oleiro. Nós podemos entender, a Bíblia revela aqui dizendo, Deus ele fala a Jeremias dizendo, vá à casa do oleiro e eu lá vou te fazer compreender algo muito importante. Jeremias obedece à palavra do Senhor e ele desce à casa do oleiro, só que descendo à casa do oleiro encontra que o oleiro está fazendo um vaso, só que fazendo o vaso, o oleiro agora vai quebrar porque não está saindo conforme o que ele queria. E Deus fala a Jeremias, não poderei eu fazer isto com este povo que me desobedecem. A Bíblia diz que naquele momento Deus agora vai falar, esses são vasos e eu sou oleiro. Entenda uma coisa, eu quero fazer compreender algo muito importante que a Bíblia ela nos revela. A Bíblia nos revela 4 tipos de vasos, estes aqui. O primeiro vaso que a Bíblia nos revela é o vaso de ouro, e o segundo vaso é o vaso de prata, e o terceiro vaso é o vaso de madeira, e o quarto é de barro. Amém? Meus irmãos, eu quero te levar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 de Timóteo, capítulo de número 2, seu versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso e outros para uso tesouroso. Amém? Queridos irmãos e queridas irmãs, nós podemos compreender algo muito importante nesta palavra. Nós podemos entender que apóstolo Paulo, estando na cadeia, ele faz com que a palavra do Senhor possa chegar ao seu filho Timóteo na fé, amém? A Bíblia diz que naquele momento que ele estava na cadeia, ele vai escrever esta carta. Ele vai dizer uma coisa importante antes. Ele fala, ainda que eu esteja neste lugar, a palavra do Senhor não pode ser travada, a palavra do Senhor não pode ser parada, e por isso que o Evangelho vai permanecer. Ele escreve isto para mostrar a ele e para dizer a ele uma coisa importante. Esta casa pode ter estes vasos. Entenda que agora apóstolo Paulo quer colocar ordem na casa. Se uma casa precisa de entender uma coisa importante, dizer uma coisa para ti, é importante nós procurarmos ser um só vaso. Amém? A Bíblia diz que sobre estes 4 vasos, nós podemos entender que o apóstolo Paulo, ele fala dizendo algo interessante. Ele fala, existe vaso de ouro, existe vaso de prata, existe vaso também de madeira, existe vaso também de barro. Amém? Mas nestes vaso que a Bíblia está nos revelando, existe vaso para usos comum e existe vaso para uso especial. Agora você pode estar neste momento se pensando, mas como assim, pregador, um para uso comum e outro para uso especial? Por quê? Porque Deus nos chama para viver aquilo que é a verdade, para viver aquilo que é o evangelho dele, para ter um chamado individual. Quando nós aprendemos a andar na santidade, quando nós somos santos, quando nós vivemos segundo a vontade dele, Deus nos chama para viver aquilo que é o propósito, aquilo que é a vontade dele. Mas quando nós vivemos segundo a vontade da carne, segundo os nossos desejos, seremos este vaso para uso comum. Amém? Somente vamos estar na casa de Deus anos e anos e não exercer aquilo que é o chamado individual. Amém? A Bíblia revela uma coisa importante.
importante. Ele agora vai dizer uma coisa importante para todos aqueles que neste momento querem ser usado na palavra, quer ser usado no louvor e adoração, quer ser usado em todas as áreas. Agora o apóstolo Paulo vai descrever no seu versículo 21 dizendo: se pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Amém? A Bíblia diz que estas pessoas que querem ser este vaso de barro, entendem que estas pessoas precisam de se purificar, essas pessoas precisam de mudar de caráter, de vida, precisam de mudar de comportamento, viver a vida santificada, viver a vida santa. Entenda que se enquanto nós vivermos na vida santa, seremos um vaso útil, seremos um vaso honrado diante da presença do Senhor. Deus vai nos honrar quando nós aprendermos a andar na santidade, e nós vamos andar segundo as boas obras do Senhor. Deus não vai nos deixar desamparado. No momento que você quer louvar, Deus estará presente na sua vida. No momento que você quer pregar, Deus estará presente na sua vida, porque Ele tem dito: eu não faço que os meus filhos sejam envergonhados, mas eu vou estar com ele do início até o fim. Apóstolo Paulo, ele quer nos revelar algo importante. Ele quer dizer para o seu filho na fé, dizendo algo muito importante: não precisamos de ser vaso de prata, não precisamos de ser vaso de ouro, não precisamos de ser vaso de madeira, mas precisamos de ser vaso de barro. Por quê? Porque a Bíblia diz que barro é feito de matope. Então a Bíblia diz uma coisa importante: onde o homem surgiu? O homem surgiu do pó da terra. Logo nós iremos entender essas duas coisas. Há uma semelhança aqui, há uma semelhança. Então logo nós iremos entender algo muito importante. Antes nós fomos formados do pó da terra, nós éramos um vaso perfeito diante da presença do Senhor, andávamos na santidade, a nossa vida era santa. Só que a Bíblia diz que por causa da desobediência, agora o homem vai viver segundo a carne. Agora o vaso vai ficar vazio, porque a presença do Espírito Santo nele já não estava mais. Agora o vaso vai andar de qualquer maneira, vai fazer coisas que ele bem entende. A Bíblia diz que Deus, ele não para por aí. Deus, como sendo um Deus misericordioso, cheio de amor, ele vai entregar o seu Filho. Por causa dele entregar o seu Filho, o seu sangue nos lavou, o seu sangue nos purificou, o seu sangue nos santificou, e o seu Filho fala aos profetas, os seus filhos falam aos apóstolos, os seus filhos falam aos seus filhos, dizendo uma coisa importante: ei, e perceba e entenda que agora é o tempo em que nós precisamos de entender, é o tempo em que nós precisamos de viver na verdade e na santidade, porque Ele tem dito: eis que chegará esta hora que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que os apóstolos precisavam de esperar pela descida do Espírito Santo, porque eles estavam vazios, era um vaso vazio. Só que a Bíblia diz que por causa deles esperarem, entenda, por causa deles esperar, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou eles, o Espírito Santo desceu do céu e encheu aquela casa, e todos foram modificados, foram vistos línguas repartidas, a qual do fogo, a qual o Espírito Santo concedia que eles falassem. Entenda uma coisa: enquanto nós formos a entrar diante da presença do Senhor, procurarmos nos santificar com a oração, entenda que o Espírito Santo vai tomar em nós, o Espírito Santo vai encher este vaso que está vazio, este vaso que sou eu e você, o vaso de barro, o vaso que Deus, Ele quer que nós possamos ser, é um vaso de barro. Nós precisamos de procurar ser um vaso de barro, não vaso de ouro, nem de prata, nem de madeira, mas sim vaso de barro. Por quê? Porque vaso de barro é algo que resiste ao fogo. Enquanto sermos lançados ao fogo, seremos como Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual não queimaram com aquele fogo ardente. Entenda uma coisa que Deus está nos falando:
para nós sermos este vaso de barro, para que possamos resistir todas as ações diabólicas, tudo aquilo que se levanta diante da nossa família, diante do nosso lar, diante do nosso emprego, sabermos dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ainda que me tire tudo, mas aquilo que é a palavra dele ainda estará em mim. A fé eu vou guardar, assim como o apóstolo Paulo tem dito: combati um bom combate, guardei a minha fé, a coroa está me esperando. É importante entendermos, é importante percebermos, Deus está nos falando, nós precisamos de guardar esta fé, nós precisamos de prevalecer, precisamos de aguentar, não precisamos de desistir, não precisamos de parar, não. Ainda que essa pandemia possa atacar a nossa família, nós precisamos de entender, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos clamar, vamos dizer: Senhor, eu confio no Senhor, e todos que confiam no Senhor são como montanha, e nós não podemos ser abalados. Vamos dizer para Deus, falar: Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, estamos orando, Senhor, porque nós sabemos dizer que nós somos este vaso de barro, e se nós somos o vaso de barro, nós somos resistentes, vamos resistir todas as coisas. Entenda uma coisa, eu quero te dizer, meu irmão, aprenda a ser um vaso de barro, não um vaso de ouro, não um vaso de prata, não um vaso de madeira, mas sim vaso de barro. Glória a Deus. Então essas são a palavra que eu trazia da parte de Deus para dizer algo para ti. Vamos aprender a ser este vaso. Amém? Amém? Entenda, existem muitos tipos de vaso, mas só há um vaso que Deus ele quer: o vaso de barro. Mas nós vamos ser este vaso de barro quando nós entregarmos a nossa vida a Ele, quando nós aprendermos a dizer para Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser humilde, Senhor, eu quero aprender a viver para Ti, Senhor, eu quero aprender a andar na santidade. Entenda uma coisa, eu quero te fazer entender, perceber algo muito interessante. Veja, Senhor, veja como está arrumado estes vasos. Primeiro é de ouro, segundo é de prata, e terceiro é de madeira, e quarto é de barro. Você pode perceber e entender? Nós estamos na linha reta, estamos a caminhar para a vida interna. Nesta caminhada, precisamos de ser último. Precisamos de aprender a ser pequeno. Precisamos de aprender a se humilhar. Precisamos de aprender a não ser nada. Glória a Deus. Precisamos de aprender a baixar, a ficar embaixo, a ficar atrás. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que aprendem do Senhor são humildes. Todos aqueles que aprendem do Senhor aceitam perder. Todos aqueles que aprendem do Senhor aceitam deixar tudo. Glória a Deus. Eu estou a dizer uma coisa importante. Hoje as pessoas estão dizendo para ti: a sua vida está muito desfeita. Amanhã Deus está preparando algo para ti. Deus preparou algo muito especial para ti. Hoje nós podemos sofrer, mas amanhã há uma vitória, há uma vida interna. Porque eu, quando falo a respeito de paz, eu estou a dizer que quando Jesus ele falava dizendo: eu vos deixo a minha paz, mas o mundo não vos deixa, ele estava dizendo uma coisa importante: eu estou deixando esta paz, mas esta paz é fotocópia. A paz verdadeira vocês vão encontrar quando for a ganhar aquilo que é a coroa da vida, a qual Deus prepara para todos aqueles que suporta todas as provações e verá esta coroa, suporta todas as tentações e verá a vitória. Deus está falando para alguém: eu suportei, você precisa de suportar. Eu aguentei, vocês precisam de aguentar. Eu fui massacrado, eu fui humilhado, e vocês precisam de passar por esta, e no fim terá a vitória, terá uma coroa, terá uma recompensa.
A glória. Eu estou a dizer uma coisa para alguém nesta noite, da parte de Deus. Eu estou a dizer para ti uma coisa importante. Aprenda a ser o último. Aprenda a ser humilde. Aprenda a estar embaixo. Mas isto não vai permanecer por muito tempo. Deus, em breve, Ele voltará. Deus, em breve, Ele vai te exaltar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia revela, a Bíblia fala uma coisa importante. A Bíblia fala que você que neste momento está sofrendo, você que neste momento está passando por necessidade, ainda que você chore por hoje, ainda que você passe por isto, Deus está falando para ti, alegria virá, alegria virá. Porque eu fui, mas eu voltarei. Eu fui, mas eu voltarei para levar você. Eu virei como ladrão. O mundo não vai perceber, porque eu vou levar você. Eu vou levar você. Eu vou levar aquele vaso perfeito, aquele vaso útil, aquele vaso de boas obras. Entenda que este vaso somos nós. Então precisamos de aprender a entender que Deus, Ele quer que nós possamos de viver na santidade, irmão. Vamos viver na santidade. Vamos deixar tudo para fora. Vamos negar este mundo. Vamos negar tudo e vamos viver na santidade. Em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu trazia da parte de Deus, com o motivo de te informar algo muito importante. Somos um vaso de barro, a qual resiste, a qual Deus já nos assemelhou antes de tudo isto. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus esteja contigo. Terminar algo muito importante. A palavra do Senhor é pura e escuta para todos aqueles que nela confiar. Se você quer ser santo até ao ponto de ser um vaso de barro, você precisa de ouvir a palavra do Senhor cada dia, cada momento, e aprender a ser puro. Amém? Aprenda a ser puro. Aprenda a ser santo. E você será este vaso. Não pode ser um crente que vai somente na igreja para reparar as pessoas, o que vestiu, como estão, como prega, quais são as linguagens. Não, mas precisamos de ir na igreja para Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir, se inscreva neste canal, se inscreva e deixe o seu comentário e ative o sininho e compartilhe para mais pessoas. Faça com que este vídeo possa ser ouvido por muitas pessoas. Essas pessoas precisam de entender, pessoas precisam de perceber que nós não somos vasos de ouro, nem de prata, nem de madeira, mas sim de barro. Glória a Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito